Eu já neguei cliente por conta disso. Se for uma pessoa vitimista. O que o pessoal não entende quando fala de comunicação e posicionamento? Você, sendo especialista, fala, é por isso que o pessoal não entende. O óbvio precisa ser dito. É óbvio pra gente, é um milagre da outra pessoa. Exatamente. Porque a oratória não é dom, é técnica. Então não é uma limitação de habilidade ou de vergonha ou de comunicação, é uma limitação Não. de crença, né? De crença. Tô olhando pra Paula como uma boia de salvação, não vai dar certo. Você contrata por parte técnica e demite Exato, por parte demite por comportamental. parte comportamental. Batata. Exatamente. Perfeito. Eu fui demitido com parte comportamental toda. Mas é aquele, né, Vitor? Brilhe, mas não brilhe mais do que eu. Isso é difícil. Sim, e você sabe sim. qual que é o maior medo de uma pessoa? É o medo de falar em público. É isso, é o maior medo. Exato. E o medo não é de falar em público, Vitor. É de falhar em público. É isso o ponto. Se você não é bom nisso, é aí que você tem que se desenvolver. Eu precisava queimar uma ponte. Sabe como eu queimei essa ponte? Me expondo nas redes sociais. Quando a pessoa faz um movimento, você escuta o que as pessoas falam. O poder da palavra. A palavra tem poder de vida e de morte. Então ela levantou a mão, essa moça, e falou, olha, Paula, eu tive um líder que ele me falou que como eu tava muito acima do peso, eu nunca ia ser uma boa comercial. Aquilo que você fala para um liderado pode virar uma sentença na vida dele. Pessoal, se você é empresário, se você é executivo, existem duas coisas que você precisa fazer obrigatoriamente, senão você vai deixar um acúmulo de dinheiro na mesa absurdo, que é comunicação e posicionamento. Se você não sabe se comunicar, você não consegue vender ideias nem para o mercado, nem para os parceiros, nem internamente, nem dentro da sua casa. Então você precisa aprender a se comunicar de forma certa. Hoje a gente vai abordar esse tema de diversas formas. Temos uma querida convidada aqui. Temos hoje Paula Angelini. Ela é mentora, palestrante, especialista em posicionamento estratégico, com mais de 15 anos de carreira em treinamento, desenvolvimento, comunicação e vendas. Passou por ambientes corporativos, com clientes como Bradesco, Mercedes, Bayer. E ela tem uma frase que define tudo que ela faz. Competência sem comunicação gera invisibilidade. Criadora do método FAP, Fé, Autoridade e Posicionamento, Paula! Prazer ter você aqui no Podcast Conselheiro. Prazer todo meu, Vitor. Uma honra, tá? Obrigado. Agradeço muito esse momento, estar sentada nessa mesa. E o objetivo é sempre esse, trazer o quanto de diferencial a sua comunicação pode trazer, não só financeiramente, como de visibilidade também. Muito bom, muito bom. Vamos começar já quente? Vamos? Começamos com tudo. Então, boa, porque assim, a gente fala da importância, assim, obviamente que eu tenho as minhas habilidades, eu sou muito bem envolvido com gestão, estratégia, posicionamento, mercado de negócio, e eu até acho que eu tenho uma boa habilidade de comunicação, mas eu não sou especialista dessa área. Sim, sim. O que o pessoal não entende quando fala de comunicação e posicionamento, que você, sendo especialista, fala, é por isso que o pessoal não entende, o que ele não está enxergando e precisaria enxergar para conseguir compreender isso, é isso que as pessoas precisam ver. É uma máxima, Vitor, de que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes, os grandes empresários, por estarem vivendo aquele dia a dia, eles subentendem que todas as outras pessoas, inclusive o potencial comprador dele, já entende tudo. E aí ele não comunica exatamente a transformação ou impacto que ele gera, seja com aquele serviço ou com aquele produto. Então ele retém, né, a competência dele porque ele não aprendeu a comunicar da forma certa. Caramba. Então esse cara, ele tá... Ele fica tão imerso, esse empresário, esse executivo, ele fica tão imerso no dia a dia dele, na forma com que ele conduz os negócios, que ele se perde. E aí ele perde a noção do óbvio para algumas pessoas, porque ele começa a falar com pares, ele começa a falar com clientes que já são clientes e tem todas as vezes um linguajar específico ali, Exato. e ele deixa de falar o óbvio pro mercado. Exatamente. E ele negligencia o potencial de falar o óbvio. E de falar que coisas para ele são comuns, mas ele guarda porque ele acha, ele subentende que é comum para todo mundo. Mas uma coisa que eu quero deixar para todos vocês é que muitas vezes o que é comum para você é o ouro para outra pessoa. E é isso que a pessoa compra. Exato. Né? Quando a pessoa vem com uma dor aqui até você,
O que você vive é muitas vezes a salvação daquela empresa. Mas se eu não comunico, eu deixo de ser um canal e me torno depósito. Exato. E esse é o grande diferencial. Caramba, e é bem isso mesmo. Às vezes a gente não tem noção do tanto que a gente entrega, do que a gente tem de diferencial. E mesmo eu achando que eu tenho uma boa habilidade de comunicação, é engraçado que teve uma das empresas que eu sou conselheiro, Sim, que no fim do ano passado eu comecei a gravar depoimentos perfeito. de declaração, né, de como foi minha Os atuação feedbacks, como né? conselheiro, feedback. E foi legal pra caramba, mas teve uma das empresas que um dos empresários, empresa fantástica ali, de dois jovens incríveis que pegaram a empresa num momento super complexo, ele chegou pra mim ali, gravou o depoimento, se emocionou um pouco no depoimento, depois que a câmera desligou, ele chegou, cara, preciso dizer pra vocês, se não fosse esse ano, provavelmente eu não teria emprego, a empresa não teria de pé, Meu Deus. dessas 40, 50 famílias não teriam nada se não fosse você aqui. Eu falei, caraca, cara. E aí, se eu faço um retrospecto em tudo que eu entreguei lá, e eu entrego tudo de muito coração, dou a alma em todos os negócios que eu sou conselheiro, Perfeito. eu não fiz além do que é óbvio pra mim, né? Exato. E o que é óbvio pra gente é um milagre da outra pessoa. Né? Exatamente. E a gente não comunicar isso, às vezes, a gente pode estar negligenciando algo Com valioso, né? certeza. E, por exemplo, eu vou dar o exemplo da gente Uhum. aqui. A gente estava conversando ali, eu entendendo um pouco mais do seu business, do seu negócio. A gente já encontrou pontos de conversão ali Sim. dentro de amigos meus que podem ser, que precisam do seu conhecimento. Sim, Mas se eu não conheço aquilo que você carrega, como é que eu vendo? exato. Então, eu fico ali, né, retendo, muitas vezes por medo, por insegurança, por ego, por medo do julgamento das outras pessoas, vaidade. E eu coloco um monte de barreiras e com isso eu não comunico aquilo que eu tenho. E muitas vezes até síndrome do impostor, da impostora, né, que me impede de dar um salto corporativo, porque eu não me posiciono. Quantas vezes você já viu alguém com menos competência, com menos conteúdo do que você, tendo mais visibilidade? Mas por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa tem uma coragem, né, trazendo aí duas palavras, de fazer e de comunicar aquilo que você não tem. Sim. Trazendo para o empresário, né? Sim. E muitas vezes o próximo passo tá naquilo que você deixa de comunicar. Sim. E qual é o principal ponto de discrepância aí nessa questão de comunicação? Porque eles devem ter muitas dores, né? Você falou de ego, Sim. falou de vaidade, você falou de medo, né? E eu tenho muito claro na minha mente, eu não vou lembrar se foi qual instituição foi, mas foi aquela pesquisa aqui sobre medos, né? Sim, E você sabe sim. qual que é o maior medo de uma pessoa? Não é morrer. Glosofobia. Tem um que é o Que medo é de falar em glosofobia. público. É isso, é o maior medo. Exatamente. E aí a questão não é que o maior medo das pessoas, elas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Uhum. Por que elas têm medo de falar em público? Eu tenho uma teoria, mas por quê? Eu também tenho uma. Que o medo não é de falar em público, Vitor. É de falhar em público. É isso o ponto. O medo, tanto é que a gente vem muito trazendo para as redes sociais, né? Sim. Só que existe o que eu construo offline e aquilo que eu construo online. Então eu posso ter uma ótima eloquência, eu posso ter uma ótima oratória, mas eu tenho que sustentar isso. Uhum. Quantas empresas você, melhor que eu ver, que você tem, né, no primeiro ano talvez um boom, mas depois você não tem uma sustentação daquilo. Exato. Porque não existe verdade e coerência. Verdade, coragem e resultado. Exato, É isso tá aí. vendo? Então é dentro desse ponto que você tem que ter, né, a constância, a consistência e a coerência. Se eu não ando com isso, essa tríade muito alicerçada, não vai vir a melhor oratória para me salvar. E aí eu tenho essa insegurança e isso se reverbera principalmente em público, porque na verdade eu tenho medo de como isso vai ser percebido pelas outras pessoas. Mas se eu tenho segurança daquilo que eu carrego, eu sei, eu tenho consciência do impacto e da transformação que eu gero. Vou pegar o seu exemplo, né? Que você trouxe aqui. Nossa, Paula, quando eu peguei os feedbacks, né? Eu mesmo pude ter clareza de algo que se você não tivesse feito essa ação, você não teria esse nível de consciência. Quantos empresários hoje não sabem, não têm consciência do resultado que entregam? Se ele não fizer dentro da empresa, ele não tiver uma estruturação de feedback, que é uma régua de comunicação, como é que ele vai mensurar isso?
E pode ser muito básico. Mas eu preciso ter, né, uma régua ativa e não passiva. Se eu só fico esperando alguém, né, me dizer quem eu sou ou validar, ir para um campo de validação, não é isso que sustenta o negócio. Então, ação, botar as caras é mais importante que qualquer outra coisa, né? Com certeza. O caminho se aprende caminhando. Com certeza. É muito dentro da ousadia, né, e da coragem para que você possa apresentar ao mundo aquilo que você carrega. E a galera não se responde por quê? Medo? Medo, orgulho, Eu vejo ego. muito isso, insegurança, o julgamento, né, não quero ceder para outra pessoa, Não quero muito ceder. status, exato. Porque, por exemplo, se no meio médico, vamos trazer, né, uma categoria, o maior receio não é frente aos pacientes. Porque dentro de uma consulta médica, falam com eloquência, falam com, né, ali toda a convicção do mundo. Mas quando você sai e vai, por exemplo, para uma rede social, e se o meu colega médico me julgar? E se outro especialista discordar daquilo que eu falo? Então é melhor ir para o campo da neutralidade. Eu evito o julgamento porque eu tenho medo do que vai ser dito ao meu respeito. Porque foi o que essa era da atenção e do cancelamento gerou. Eu opto por uma neutralidade para não haver discordância do que ter um posicionamento claro. Que loucura, cara. E se você é empresário e precisa de uma contabilidade que caminha junto com você, caminhando na parte estratégica, você precisa conhecer a BCCO. A BCCO é a contabilidade que caminha junto com o empresário, trazendo para ele todos aqueles números de uma contabilidade que todo mundo não sabe para que usa, finalmente usando para estratégia. A BCCO é a única contabilidade que eu conheci que mandou embora 2 clientes porque eles não quiseram receber a BCCO para falar de estratégia. E se você está pensando, como assim receber? Contabilidade vai na empresa? Você tem que repensar a contabilidade que está com você. Se a contabilidade que está com você manda para você a DARF no fim do mês e o imposto de renda uma vez por ano, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa. E a pergunta que eu sempre faço é: qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa? Entre em contato com a BCCO e você vai se surpreender com o serviço de qualidade deles. A galera tem é isso, sabia? E eu nunca tive esse medo. Eu sou uma pessoa muito reservada, Perfeito. mas eu não sou uma pessoa que tem um pingo de vergonha. Sim, dá pra ver. Sua comunicação é muito boa. Isso é bom ou ruim, Gustavo? É muito bom. Tem um pingo de Nós vergonha. honramos isso. Uma caneta aqui. Obrigado, Camila. Eu gosto assim, que os insights vão fluindo e a gente vai gerando. E mesmo não sendo uma pessoa que tem vergonha. Sim. Sabe como deu certo esse negócio comigo? Porque assim, a gente acabou não falando, a gente falou de algumas coisas, mas uma das coisas que eu não falei é que eu quebrei. Sim. Com 24 anos eu quebrei. Eu quebrei bonito. Caramba. Eu quebrei grande. Eu quebrei alavancado. Eu quebrei. E isso me deu um receio de empreender de novo e tudo mais. Pô, 24 anos, o alicerce financeiro da família, de muitas formas. Uhum. E aí, hoje, eu tenho uma visão porque eu quebrei. Uhum. E a verdade, sabe, a famigerada verdade, coragem e resultado, eu não posso fugir dela. A verdade é que eu acho que eu quebrei porque eu tinha um plano B. Eu era executivo ainda de uma multinacional alemã. Perfeito. Só que eu quebrei 80 vezes o valor do meu salário. Caramba. 80 vezes. Ou seja, eu fico quase 10 anos trabalhando sem gastar um centavo para tentar pagar o tamanho da dívida. Caramba. Então esse foi o tamanho, porque eu gosto de dar parâmetro para pessoa ter Sim, noção. claro. Muito. E eu acredito que eu quebrei por quê? Porque eu tinha um plano B, porque eu estava na empresa, porque eu tinha isso. Uhum. E aí, nesse meu movimento agora, eu falei, cara, eu vou sair do mundo corporativo e eu vou seguir, e eu não tinha certeza, eu nem sabia que existia esse negócio de conselho, e muito mais que eu desenvolver um método completamente novo no mercado. Eu não sabia isso, eu não tinha essa clareza, mas eu sabia de uma coisa, que eu precisava queimar uma ponte. Eu não podia ter um plano B. E aí, por isso eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque por mais desavergonhado, sabe? Por menos vergonha que eu não tenha, sabe como eu queimei essa ponte? Me expondo nas redes sociais. Sabe por quê? Maravilhoso. Porque a galera que estava lá, trabalhou comigo em diversos lugares, quando a pessoa faz um movimento, você escuta o que as pessoas falam. Com certeza. É um blogueirinho. Ai, O julgamento, acha que ela tá né? fazendo? Não deu certo. Ah, nossa, não sei o quê. Influenciador. Ele acha que ele sabe.
influenciador, Exato. e muita gente faz essa transição, né? A gente vai fazendo junto e tudo mais. E no meu, até porque eu já estava numa posição alta, mas eu não era o CEO e eu também não era o founder, né? Porque agora Perfeito. e naquela época eu não tinha nem o CEO e nem o founder-led growth, né? Hoje é mais comum. Então, uma das formas que eu fiz isso foi isso. Maravilhoso. Apesar de eu não ter esse receio, esse medo, foi... ou melhor, de eu não ter uma vergonha, era um medo que eu tinha necessariamente. Porque se eu fizer isso, eu sei que eu não volto, porque é engraçado como Total. essa exposição é algo difícil para muitas pessoas, né? Com certeza. E como você lida com essa galera que vem te buscar ajuda? Alguns é muito difícil, para outros mero impossível. Porque tem Exato. pessoas que na hora de falar em público tem realmente a sudorese, taquicardia, é algo físico. Sim, eu Né? sei, eu sei. Para algumas pessoas isso é muito maior, né? Quando você traz até o exemplo da glosofobia. Então você trouxe uma perspectiva muito boa, porque você foi para um all-in. Você não tinha outra opção. Não tinha. Né? Você deu tudo de você. Então, a timidez, nesse sentido, você tinha consciência de que a timidez ia jogar contra você. Então, não existe isso. Você foi, você fala muito bem e você impulsionou isso através da sua comunicação. Então, uma coisa é você ser um cara reservado. Outra coisa é você reter o conhecimento que você tem. Tem um cara que vem pedir pra uma moça que vem falar com você e fala, eu preciso Sim. falar, me posicionar e tudo mais. Aí você olha e fala, não vai rolar? Tipo, existe essa pessoa que fala, não é pra você, você não é esse caminho. Sim, Como existe. acontece isso? Se for uma pessoa vitimista. Eu já neguei cliente por conta disso. Porque a oratória não é dom, é técnica, né? E então, é algo que você vai desenvolvendo. Porém, se você... eu contratei a Paula como minha mentora e eu tô olhando pra Paula como uma boia de salvação, não vai dar certo. Porque ou você faz a sua parte, ou você faz. Oratória, eu vou botar você no nível de exposição, óbvio que vai ser gradual, cabe ao mentor essa sensibilidade, trazer a técnica, né? Vão ter técnicas de dicção, técnicas de exposição, de como você vai se vender, maravilha. Mas se eu não tô disposto a me expor, eu vou ocupar a Paula por um resultado que é meu. Uhum. Então, se eu percebo que a pessoa é vitimista, como essa que eu percebi, era uma psicóloga muito renomada, atendia clientes grandes, corporativos, Itaú, não daria certo. Porque pelo perfil comportamental, você vê se a pessoa ela quer algo ou se ela quer mais uma desculpa para um resultado que ela não teve. Caramba, então não é uma limitação de habilidade ou de vergonha ou de comunicação, é uma limitação Não. de crença, De né? crença. É uma crença limitante. Por isso que dentro da metodologia, o primeiro pilar é fé. É fé no sentido não de religião, mas fé naquilo que eu faço. Porque eu até costumo dizer, Vitor, é egoísmo você não compartilhar aquilo que você tem. E até não vou entrar no mérito religioso, mas se você for na Bíblia, tem um versículo que diz, né? Não coloque a candeia debaixo da cadeira. Coloque acima da mesa, para que a sua luz brilhe sobre todos. Aquilo, né? As parábolas dos talentos. Deus te deu talentos, confiou dons, para que você venha multiplicar. Não que você venha reter. Então, se ele te deu uma habilidade para forjar outras pessoas, e você guarda isso, você está impedindo outra pessoa de crescer. Não só uma pessoa, uma empresa, famílias. E isso não é meu, né? Isso não é seu. Foi me dado. Isso foi te dado. Então, é esse nível de consciência que você tem. Cara, eu não me movimento só por mim. Eu me movimento pelas pessoas que vão se beneficiar daquilo que eu carrego. Então, o Vitor hoje não é só pelo Vitor. É por todos os empresários que crescem juntos quando você cresce. Mas se você não comunica, como é que você me dá a permissão de comprar de você? Tô anotando tudo. Sabia que isso é engraçado, né? Quando a gente consegue ter noção de que as coisas não são do jeito que a gente quer. E as coisas têm um processo, né? Ciclo para isso. Então, por exemplo, eu sempre não. Dos meus 20 anos de vida corporativa, 17 foram no comercial. 3 foram em marketing. Inclusive, eu sou daltônico. Perfeito. Sabe como é que eu aprovava? Agora vão ouvir, né? Já saí, né? Sabe como é que eu aprovava a coisa quando eu era responsável de marketing? Daltônico? Eu clicava de botão direito do mouse e via. Se a cor era vermelha, era o certo. É tipo isso. Então, eu trabalhei muitos anos
Que assim, demais. no corporativo e indo para vendas. E eu sempre fui um cara arrojado em vendas, com resultados expressivos e tudo mais. Uhum, Mas tinha uma coisa que eu nunca olhei, sim, para meta. Eu nunca olhei para. Sinceramente, eu sei todos os faturamentos de todas as empresas que eu passei. Todos. perfeito, Quando eu peguei, quando eu entreguei. Eu sei tudo que eu entreguei. perfeito. Mas eu não lembro de nenhuma vez de olhar, nossa, a meta é tanto, ai, falta tantos. Eu nunca, nunca. Uhum, E aí, eu me encontrei numa situação onde eu falava, cara, mas se eu me considero um cara bom em vendas, só para venda, por que eu não tô olhando pra meta? uhum, E aí eu fui descobrir quando eu fui de oportunidade de estudar em Harvard. Quando eu sim, fui estudar negociação lá, aqui no Brasil é comum o pessoal falar do ganha-ganha, perde-ganha, perde-perde. Ah, exato. vamos fazer uma negociação ganha-ganha, fiz uma perde-ganha, ganha-perde. Isso é a coisa mais ultrapassada que existe. E o Perfeito. conceito de uma negociação interessante, plausível, que faça sentido, ela não tem a ver com isso. Ela tem a ver com quanto você consegue gerar de valor para o mercado, que é exatamente o que você estava falando. Perfeito, Por quê? perfeito. Porque se você é um fornecedor meu, né, e Uhum, vice-versa, eu não posso te espremer como fornecedor a ponto de eu ter uma margem melhor para competir com o mercado de uma forma uhum, absurda para baixo, para forçar um volume que vai quebrar meu concorrente, vai te prejudicar, o mercado sofre. Então, qual que é a melhor negociação possível para o mercado? Aquela que gera maior valor para o mercado. A perfeito. gente nunca vai saber a temperança disso, não existe uma, Uhum, uma, uma uma régua, uma né? régua perfeita para a gente chegar nesses valores. Mas quais são? Os que respeitam os tempos cíclicos de tudo, de um produto, de um mercado, de um Perfeito. serviço, porque vai acontecer. E Uhum, aí o pessoal fica prorrogando isso do produto morrer ou do sim, mercado falhar. Isso tem tudo a ver com o que você está trazendo. sim, A sim. pessoa ela precisa saber que se ela tem a verdade dela e ela tem esse movimento, Uhum, ela precisa jogar isso uhum, para fora. exato. E qual é a primeira coisa que você faz quando a pessoa vem para você Uhum, para fazer esse movimento e você começa por ela por onde? Você vai ver as habilidades de comunicação dela, você vai olhar os objetivos dela, você vai olhar as limitações dela. uhum. Por onde começa essa jornada? A gente começa nos indicadores, o que que ela espera do processo da mentoria, né? O que que ela coloca ali como algo atingível, né? E que preciso validar também, porque tem muitas pessoas que colocam ou coisas muito fáceis ou coisas assim fora da curva também. Aham. Então a gente, como mentor, precisa sempre balizar que tipo de indicador eu estou tangenciando durante um processo. Um processo de 3 meses, é um processo de 2 meses, vai depender do que eles estão buscando. Então, primeiro é setar os indicadores. Porque aí você tem que honrar tanto o que é qualitativo, tanto o que é quantitativo. Porque se você for para uma esfera extremamente relacional, fica muito. A pessoa se torna sua amiga e tudo vai dar certo. Exato. E não pode ser isso. Você tem que sempre honrar, Vitor, uma dualidade de conexão com a autoridade. Uhum. Porque se você só tem conexão, você é aquele profissional incrível, aquele profissional que é amigo, só que aí o seu cliente vai te tratar só como amiguinho. Vai ser aquele cliente, inclusive, que ele vai te ligar em horários inapropriados, que vai passar do limite, vai atrasar, não vai honrar aquilo que você oferece, porque você tem muita conexão, mas você perdeu a sua autoridade diante desse cliente. Uhum. E do outro lado, se você só tem autoridade, você se coloca de uma forma tão acima do cliente que ele não vai querer estabelecer vínculo com você, porque você tá num campo tão inatingível que, não, então é melhor eu não seguir com essa pessoa. Então você tem que sim ter a sua autoridade e a sua conexão. Então é o primeiro ponto que eu olho junto para eles. Qual é o nível de autoridade dessa pessoa no mercado dela, aquilo que ela carrega e a conexão, o nível de relacionamento que ela imprime frente, né, aos clientes, aos potenciais clientes e a todo o dinheiro que tá na mesa quando a gente fala de relacionamento. E depois eu trabalho uma ferramenta mesmo com eles de consciência do resultado. E aqui, por exemplo, é uma das sessões onde a gente tem mais mudança. Por quê? Porque eu tive um agora que foi semana passada. Ela pediu demissão porque ela falou: Paula, eu tive clareza do quanto que eu já entreguei para essa empresa e que eu não estou sendo reconhecida. Esse é o ponto. E muitas vezes eles não têm. Esse é o ponto. Porque passa a correria, você tá no piloto automático, que você não para sentar e ver o valor daquilo que você entrega. E uma coisa que eu sempre falo e gratidão não é dívida. Porque tem muito líder manipulador. Uhum. Em muita empresa. Olha o que eu fiz por você, eu mudei a sua vida.
Eu fiz pela empresa também, Mas nem se entregar o som de valsa, Ju? né? Um talento, vai, eu te dou um ovo de Páscoa. E olha o quanto eu tô fazendo por você. Cara, sim, mas é uma moeda de troca. O trabalho em si é uma moeda de troca. Você fez muito por mim, assim como eu fiz muito por você. E eu não tô no campo de arrogância, mas eu tô no campo de valor. E muitas pessoas não sabem defender o valor daquilo que ela oferece, que é justamente o que você tá trazendo aqui, de uma negociação. É uma moeda de troca. Muitas vezes eu não vou só pelo salário, eu vou pela visibilidade. Ou então não, eu vou pela qualidade de vida. E aí você vai trabalhar com diversas moedas para entender aquilo que é benéfico para você. Mas não é subjetivo. Você falou, pô, eu vou investigar nível de autoridade e consciência do resultado. A consciência do resultado é um exercício que você deve fazer. Exatamente. E é legal. Mas como Perfeito. você mede um nível de autoridade de uma pessoa? Dos próprios resultados. A gente vai entender se ela Dos tem essa KPIs. consciência. Porque muitas vezes não tem. Então ela tem que começar a tangibilizar. Por exemplo, ela é HRBP Uhum. e tava lá, eu falei, tá, vamos começar com o primeiro. Eu quero que você pegue toda a sua experiência profissional e você vai pedir indicação no LinkedIn. Uhum. Simples, uma coisa simples, concorda comigo? Simples. Ela não demorou 40 minutos. Depois de um tempo, ela me ligou. Paula, eu já tive 10 feedbacks, um do vice-presidente. Eu não sabia que eu tinha essa percepção. Ou seja, ela está sendo validada, ela tem autoridade em competências que nem ela tinha consciência do que ela estava entregando. Então tem muito empreendedor, muito empresário que não tem essa clareza. E se eu não trago isso para o meu próprio processo, como é que eu vendo? Então, claramente, eu tô deixando dinheiro na mesa, porque eu não tenho esse nível de consciência. E aí, quando eu falo de comunicação, Vitor, as pessoas acham que a comunicação é só oratório que eu falo pra fora. Primeiro é pra mim. É autossugestão. Eu tenho a sugestão do ambiente, as mesas que eu sento, os lugares que eu frequento, os ambientes, os livros, os filmes, mas a autossugestão é aquilo que eu falo pra mim mesmo. Se eu não acredito, se você não acreditasse em você, você não estaria aqui. Você certamente não chegaria no nível de entrega que você chegou. E tem muitas pessoas que têm um nível de consciência muito maior, uma autoestima maior do que a entrega, do que o resultado. Você provavelmente, quando eu falo isso, já vem algumas pessoas na sua cabeça, certo? Diversas. E aí ele entrega. Mas ele vende muito mais do que aquele que tem muito conteúdo, mas uma percepção de valor baixa. Uhum. Então, eu tenho que balizar isso daqui. E quando você faz essa temperança, quando você faz Perfeito. esse nível que chega ali no conceito de resultado, alguns chegam à conclusão de que o ambiente que eles estão no ambiente certo? Sim. Essa, como eu te falei, pediu demissão. Tem uns que tomam a decisão de empreender, mas óbvio que a gente tem que ter muito cuidado, e eu sempre falo, não é pra virar algo motivacional. Uhul, eu tenho valor, tô indo embora. Não é assim. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um plano de desenvolvimento. Tá, então agora eu entendi o meu valor. Eu vou ter uma conversa com o meu gestor sobre plano de carreira, sobre desenvolvimento? Maravilha, primeira ação. Ah, e dependendo, cenário otimista, cenário, né, pessimista e realista. Vamos preparar para todos os cenários para você ter uma tomada de decisão aqui. Se eu me preparo para o cenário pessimista e dentro dele eu me movo bem, eu sigo em frente. Mas eu não posso ir para o campo de responsabilidade, porque enquanto mentores, né, enquanto conselheiro, você sabe da responsabilidade que você carrega. Sim. Então, é nesse ponto, você tem que ter um nível de influência, mas não de manipulação. Sim. Cara, é aquela velha máxima, a verdade acima de tudo, né? Exato. O mundo aqui fora não é morango, né? Perfeito. Exatamente. Eu não posso enganar a pessoa. Empreender não é fácil, movimentar não é fácil, as competições e dificuldades ali são reais, não, de novo, tem as dificuldades, Uhum. mas uma coisa que acontece sempre, não é de vez em quando, sempre, todas as vezes, todas as pessoas que eu formo no meu processo, Uhum. que foi a maioria, independente se é empresário, se é executivo, poxa, no Perfeito. meu primeiro ambiente, Uhum. eu não era valorizado, Perfeito. eu tinha habilidades que não consideravam quase como naturais ali, o que precisaria ter para a vaga, sendo que não seria, é a minha, é o que eu entrego a mais ali. Eu não tinha nenhum tipo de reconhecimento, eu Uhum. não ganhava bem o suficiente ou algo que representasse o tamanho do retorno que eu dou Perfeito. para uma empresa.
E aí ela está nesse ambiente. Aí ela sai desse ambiente. Né? Então, vou dar um exemplo de uma multinacional, como você Perfeito. trouxe. Ela Perfeito. sai desse ambiente. Aí, de repente, ela atua para uma empresa, só que ela é uma empresa multinacional de múltiplo bi euro, essa que você falou. Ela vai para uma empresa que fatura 150 milhões de reais por ano. Perfeito. Essa pessoa tem um nível de consciência e ela tem um nível de habilidade que 6 horas dessa pessoa na empresa por mês muda ponteiro num nível que ela vai ficar só 6 horas lá, ela vai ganhar mais do que ela ganhava como executiva na multinacional, e além disso, eu precisava falar, cara, você mudou as coisas aqui, graças a Deus, nossa, que bom que você está aqui hoje. Essa é a sensação que tem. Perfeito. Então, isso aconteceu comigo e acontece com todo mundo que Exato. entra nesse formato. E é exatamente o que você trouxe. O nível de consciência da pessoa, do valor que ela oferece, aumenta, mas ela tem que comunicar isso para ela mesma. Porque se ela não acredita nisso, qualquer movimentação não vai se sustentar. Ela pode até ter uma conversa, mas ela não sustenta a tomada de decisão. Então, para ela tomar uma decisão, não, eu vou sair, eu vou fazer um movimento de carreira, eu vou empreender, ela tem que acreditar naquilo. E aí ela vai honrar isso e oferecer transformação para outras pessoas. Sim. Tanto é que é esse movimento, por exemplo, é muito comum em diversas empresas no mundo corporativo você ter que dar uma cartada para dizer, olha, recebi uma proposta X. E aí a pessoa cobra. Mas se você for pedir uma promoção, isso não vai sair. A pessoa vai cobrir, né, a proposta. Mas se você pedir uma promoção... E o que é que diferencia aqui? Um do outro. É o medo de perder essa pessoa. Não, e aí eu vou pro mercado, às vezes vai para um concorrente. E aí eu coloco... Mas por que o reconhecimento não veio antes? Será que isso é só falha do gestor? Ou é falha minha, que não tô comunicando o valor que eu entrego? Então, muitas pessoas, elas confundem honrar a sua competência com ser orgulhoso, com ser arrogante. E não é. Você tem que ter, assim, certeza daquilo que você faz. Só que como tem muita gente insegura no mercado, quando existe uma pessoa que é um outlier, por exemplo, muitas vezes já coloca, né, com essa percepção. Nossa, fala muito dos próprios resultados. Nossa, é a pessoa, como você trouxe, né, que quer ser um influenciador. É a pessoa que... Não, é você simplesmente honrando aquilo que você carrega. E são essas pessoas que, quando tem propriedade de fala, né, da oratória, da convicção, da segurança, que tem uma projeção de carreira mais rápida e melhor bem remunerada. Como que empresário comunica essa autoridade? Porque se você é executivo, você comunica dentro da empresa. E o empresário, como ele comunica Perfeito. essa autoridade? No dia a dia, na negociação com o próprio cliente. Então, ele tem que trazer, por exemplo, resultados de outros clientes. Ele tem que trazer o que ele faz. Se eu não trago as minhas ferramentas de vendas, como é que eu vou vender? Isso na rede social e fora dela, no seu networking. Tem pessoas que, eu falo sempre para as minhas mentoradas, se o seu vizinho ou um colega seu que está do seu lado não sabe o que você faz, você tá errado. Todo mundo tem que ter consciência, porque hoje eu tenho consciência do seu negócio. Então, se eu tiver alguém na minha base, eu posso fazer essa venda. Mas se o empresário, ele retém isso, como é que as pessoas vão vender por você? Sim. Você não pode vender o tempo todo. Você tem que ter embaixadores que vão vender por você. E é exatamente Na indicação, o que acontece. no marketing, é assim que acontece. É impressionante como meus clientes e meus mentorados me vendem. Exato. Torto É sempre o seu maior público. Sempre vai ser aqueles que você já gerou transformação. Então, quanto mais intencional você for com essas pessoas, melhor vai ser o resultado. Mas quantos empresários não são intencionais? Não fazem nenhum básico. Os vendedores não fazem o básico. Mas ele vai comunicar mais pelos terceiros. Tem alguma coisa que ele consegue fazer sozinho para comunicar essa autoridade? Além de... Rede social. Qual é a transformação que você oferece? Teve uma mesmo das minhas mentoradas que ela é incrível. Ela trabalha com essa parte de cenografia. Fez cenografia pra Lady Gaga, pro show da Shakira, diversos shows. Quando eu entrei na rede social, eu quase levei um susto. Falei, não é possível que Era seja uma isso foto daqui. de uma pizza 4 queijos. Não era possível o que a gente tá falando aqui. E aí eu falei, não, vamos mudar. Muda o posicionamento, muda a parte do design instrucional, né, da comunicação mesmo. No primeiro post que a gente fez uma mudança estética ali, a Boca Rosa comentou. Então ali, pelo comentário da Boca Rosa, ela já pagou a mentoria e já seguiu.
Puta, você não entrou na minha rede social, não, né? A gente tá em construção. A gente conversa sobre isso. Eu prometo que a gente tá em construção. A gente tá com pessoas muito boas agora, mas chegaram agora. Não, maravilhoso. Mas eu digo assim, né? Então, quantos negócios você conhece, Vitor? Que Nossa. são incríveis, de tudo que você já viveu, de toda a expertise que você tem e que muitas vezes não tem a visibilidade que merece. Diversos. Porque tem muita gente boa, só que o problema é que tem muita gente ruim ocupando o lugar dessa pessoa, porque ela não faz o básico. E aí eu tenho diversas pessoas reclamando, não, mas essa pessoa é incompetente, não, esse daí não é nem médico e tá se vendendo, não, esse daí não é nem formado. Tá, mas a questão é que ele tá fazendo o que você não fez. É injusto, não é? O mercado não é justo. Mas o mercado hoje não compra competência, compra percepção de valor. Eu preciso perceber valor naquilo que você entrega para que eu venha a comprar. Mas sim, é a competência que sustenta. Não dá para eu achar que uma boa comunicação, um feed bonito, né, vai vender. Eu preciso ter tudo aquilo que a gente falou e que vou sair hoje daqui, né, com essa tríade de coragem, verdade, né, e resultado. E sem desculpas. Porque o vitimismo não vai andar lado a lado. Porque não tem hora certa para verdade, nem não tem justificativa para você não seguir os três. Exatamente. Não tem. Exatamente. Não tem. Perfeito. Tem, não cobre. Então o mercado compra por percepção de valor. Exatamente. Certo? Perfeito. Mas ele demite por comportamento Exato. e competência. 85% hoje das demissões são por comportamento. De empresa, sim, mas quando você demite Exato. né, executivo, sim, né? Sim. Então você contrata por parte técnica e demite por parte demite por comportamental. parte comportamental. Batata. Exatamente. Perfeito. Eu fui demitido por parte comportamental toda. Mas é aquele, né, Vitor? Brilhe, mas não brilhe mais do que eu. Isso é difícil. E aí você lida com ou competência. outros Só comportamentos. que a competência acontece quando geralmente é empresa, eu acho. Sim. Contrata a empresa, nossa, faz uma percepção de valor incrível, só que isso aí não tem nada aqui. Então, não tem nem comportamento. Você fala PJ, você fala, não tem competência para entregar esse negócio aqui. Exato. Né? Exatamente. Muito bom. E aí você não tem coerência, né? A questão é isso. Tem entre entrega e aquilo que comunica. Então isso daqui pra você entrar, tá muito junto. Cara, e hoje em dia, né? Pô, você matou a pau, a gente compra percepção de valor e tudo mais. E a gente vê tanta coisa. Eu me preocupo tanto. E quem trabalha comigo sabe o quanto eu me preocupo com o nível de entrega, qualidade, com todas as pessoas que estão à minha volta. Não é nem só com o cliente, com as pessoas que estão à minha volta. Perfeito. E aí você pega um monte de posicionamento de percepção de valor altíssimo, que a gente escuta, que a gente vê, que a gente olha, e nada de entrega, né? Nada de comportamento, nada de competência. Isso aí vai durar muito tempo, isso aí é um novo mercado que surge, isso aí é cíclico, o que você vê? Eu vejo que não é um negócio sustentável, mas é um negócio que coloca dinheiro na mesa. Eu vou te dar um exemplo meu. Mês passado, eu comprei, né, algo de visibilidade do Instagram, sabe aquele momento que eu falei, gente, eu não vou dar conta sozinha, eu preciso pedir ajuda, eu acho que nós, enquanto empresários, temos que saber a hora de levantar a mão, de pedir ajuda. O cara é um grande player do mercado, 2 milhões de seguidores, oferece um grande resultado, uma mentoria high ticket e tudo, contratei. Mas eu sou muito posicionada, então peguei logo todos os entregáveis. O que é que você me oferece? X, Y e Z. Maravilha. Então é isso que vai ser ofertado? Ok. Eram 3 meses, mais ou menos, de mentoria, e eles falaram, eu perguntei, qual é a duração, né? Quando a gente vai ter encontro? 1 hora e meia. Maravilha. No segundo mês, não só o meu Instagram caiu, como abaixou muito toda a entrega. Toda a entrega. Eu falei, cara, não tá dando 2 meses já, né? Assim, sem resultado zero. Não, e ainda piorando. Porque uma coisa é eu ter uma sustentação, a manutenção daquilo que eu já fazia. Outra coisa, porque ele ficava, né? Não, tem que ter um tempo. E eu entendo, né? O resultado não é... Eu não tô comprando uma fórmula mágica. Mas vamos lá, eu também preciso, como empresária, ter uma régua e mensurar. Investimento e retorno. 60 dias caindo e nenhum sinal. Chamei para uma conversa. E aí o comercial, que também era uma das pessoas, né, envolvidas na operação, ele confessou. Ele falou, olha, Paula, teve um over delivery e por isso a pessoa não tá conseguindo se dedicar. Porque eu falei, todas as aulas que eu tive, né, todas as mentorias que eu tive, a mais longa foi 20 minutos.
Foram 20 minutos. E foi me vendido 1h30. Então temos uma falta de alinhamento. Então, mas você vê, eu em nenhum momento fui arrogante. Sim. Em nenhum momento eu fui agressiva, mas eu me posicionei. Resultado, entenderam, fizeram tudo certo, me reembolsaram em 100%. Não foi tão simples assim no primeiro momento, mas quando eu me posicionei, eu trouxe clareza daquilo que eu tinha comprado e do que foi me ofertado, saímos, eu apaguei tudo conforme a direção deles e segui segundo a minha direção. E hoje funciona muito melhor. Por quê? Porque você vê, e aí se eu falo isso para outras pessoas, né, o cara tá no maior momento no Instagram, mas é um negócio, será que se sustenta? Que agora vai surfar na onda e tá colocando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Mas quantas pessoas têm o posicionamento que eu tenho? De lutar pelo investimento. Quantas vezes você já comprou um curso que você nem abriu? Que você se arrependeu de ter comprado? Que você fez alguma coisa, mas você não se posiciona? Ah, não vou entrar nessa briga. Ah, não, melhor deixar pra lá. E aí a falta de posicionamento também prejudica o seu resultado. Então é importante você sempre honrar aquilo que você merece e lutar por aquilo que você acredita. Mas a sua comunicação precisa acompanhar. Senão... Então, no fim das contas, isso aí vai durar? É uma onda? Você... Eu vejo como uma onda. Eu vejo como uma onda. Só que assim, se a pessoa, ela for um bom administrador, ela mantém... Porque eu entendo, Vitor, aí dentro da verdade, né, que a gente colocou. A coisa mais importante que a gente tem é o nosso nome. É a nossa reputação. Certo? Então, isso, uma vez que eu mancho, acabou. Então, assim, quantas pessoas vão estar discorrendo isso? O quanto que eu quero? Porque por mais que, por exemplo, nessa entrega houve um erro, mas ele resolveu. Me reembolsou, eu não tenho um sentimento aqui em relação, por quê? Porque foi feito. Mas minha questão aqui é, e as outras pessoas? Que não se posicionam. Ou seja, tem alguém ganhando com expectativas erradas na hora da entrega. Então, esse cara pode continuar, pode se reinventar, ou pode não ter funcionado pra mim, pode funcionar pra outras pessoas, como eu genuinamente acredito que funcione. Porém, vai ser uma onda. Se não existir um novo modelo desse negócio, porque ele também pode ajustar. Ele também pode entender, ó, foi um boom aqui e isso funcionou. Porque as boas empresas são aquelas que têm um modelo, né, até de uma startup. Erre rápido, mas conserte rápido. E barato. Né? Exato. Então, você tem que ter sempre esse viés, que não significa também que um erro vai ser uma decisão final, um diagnóstico permanente. Não é sobre isso, é de fato como eu encaro esse erro e como eu honro as minhas entregas. Porque o maior valor que você tem é o seu cliente, que é o que a gente estava falando até dos relacionamentos. Sim, sim. Né? Eu já tive clientes que falam, Paulo, eu não lembro da empresa que você trabalhava, eu só lembro de você. Porque pessoas não se conectam com empresas, CNPJ, se conectam com os CPFs. Sempre. Então, eu tenho que ter esse nível, né, de intencionalidade ao fazer os relacionamentos. E muitas pessoas são pouco intencionais. E o que as pessoas mais negligenciam nessa intencionalidade, nessa oportunidade de comunicação? Quais oportunidades que esse pessoal mais deixa passar que você fala, nossa, passou o cavalo selado na frente dessa pessoa que ela poderia ter tido toda a oportunidade e não teve? Relacionamento. Primeiro. Então, assim, tem muita gente que, você sabe, tá no meio corporativo e encara o trabalho como checklist. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que cumprir X, Y e Z de tarefas, e é isso que eu faço e simplesmente eu sigo. Porém, se eu entendo que isso não tá falando só de uma empresa, mas isso tá falando de mim, como é que eu invisto nesse relacionamento? Como é que eu me conecto genuinamente com essa pessoa? Porque é justamente esse nível de relacionamento que vai manter uma constância. A pessoa vai... E tem muito. Eu já lidei com empresários que falavam, Paula, faz você o relacionamento, que eu não gosto. Você não gosta de fazer relacionamento na sua empresa? Não, faz essa parte. Vai você jantar, vai você... Não gosta. Tem gente que gosta só da operação. E aí negligencia o quê? Ah, eu odeio networking. Ah, eu odeio... Cara, você odeia mostrar pro seu cliente que ele tem valor? São coisas simples, mas que são negligenciadas. Sim. Relacionamento, pra mim, é o principal. E o outro seria oportunidades. Por exemplo, chamam uma grande empresária pra ela dar palestra. Mas pela insegurança, ela não vai. Acontece isso? Muito.
Muito, Muito? muito. Podcast, rádio, convites que a pessoa não aceita porque ela tem medo do que vão dizer, do julgamento. E aí eu me saboto. Porque eu podia ter um nível, né? O resultado disso daqui iria me levar para um outro nível. E a pessoa não tem visão. Porque ela tá entregando esse poder na mão de outra pessoa. Porque eu tô muito mais preocupada em como vão me julgar do que aonde isso pode me levar. Então, eu te digo, de verdade, já teve gente que falou, você faz palestra sobre isso? Ainda não, mas eu crio. Pronto, eu crio a minha oportunidade. Eu não vou esperar a oportunidade bater na porta. Só que a gente tem que ser intencional. E aí, quantas vezes eu saboto o meu resultado porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. Uhum. Então, as oportunidades que eu deixo na mesa e os relacionamentos que eu não construo. Porque eu tô aqui, ó. Quantas pessoas, você no meio corporativo, você já ouviu? Não, eu não vou dar mais dinheiro pra essa empresa. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou ficar mais. Porque isso não é sobre a empresa. Isso é sobre você. Você tem que construir a sua marca autoral. Uhum. Porque no final das contas é isso que fica. Sempre. A empresa... Ó, tô com parte do time aqui. Posso fazer um exercício cursinho prático? Vamos, Pra quem vamos. que vocês trabalham? Pra gente. Eles não trabalham pra mim nem pra VH. Exato. Então, é isso. Tem que ter clareza. Eu Exatamente. exijo essa E tem que clareza ter da essa galera. clareza. Exato. Você Só trabalha que- comigo. Todo mundo tá trabalhando Uhum. comigo. Não é pra mim. Não é pra VH. Só Perfeito. pra eles. Exato. Exato. E as parcerias que você constrói? E o pessoal negligencia isso. Essas Muito. são oportunidades. Muito, muito. E falta de visão. Falta de visão, Vitor. Por exemplo, você me fez um convite. Uhum. Eu entendo aonde esse momento pode me levar. Uhum. Então eu vou vir. Mas quantas pessoas deixam convites virarem pó? Porque, eu não tenho tempo. Eu não vou seguir. Eu não sou boa o suficiente. Tem muito. E aquela questão do, né, que eu falo da síndrome de Gabriela. Eu sou mesmo assim, né, e eu não vou mudar. E aí Pô, a são gente voltou pessoas pro que começo falam- aqui dos vitimistas que você Exato, falou. do vitimista. Que é a questão, por exemplo, eu não sou bom em falar em público. É justamente por isso que você tem que trabalhar isso. Se você não é bom nisso, é aí que você tem que se desenvolver. Olhar, claro, para as coisas que você é bom, para os dons que você carrega, para aquilo que Deus te confiou. Mas não pegue coisas que vão te limitar e coloque como sentenças. Porque é isso que as pessoas abraçam. Às vezes isso me pegou muito. Foi uma vez uma palestra que eu dei na BMW, inclusive. E uma líder levantou a mão e a gente estava falando, né, que o poder da liderança, o poder da palavra. A palavra tem poder de vida e de morte. E principalmente quando você está no campo de liderança, aquilo que você fala para um liderado pode virar uma sentença na vida dele. Ou para você levantar essa pessoa, ou para você destruir a carreira dela. Então você tem consciência, né, da influência que você carrega sobre os seus mentorados. Sim, sim. Mas quantos líderes estão quebrados e acabam destruindo outros liderados? Então ela levantou a mão, essa moça, e falou: olha, Paula, dentro disso que você tá me trazendo, eu tive um líder que ele me falou que como eu tava muito acima do peso, eu nunca ia ser uma boa comercial, porque ninguém ia comprar de uma mulher gorda. E eu tomei aquilo como combustível, e hoje eu tô num cargo maior que ele, e numa empresa melhor do que a que eu tava, e ela tá na BMW, hoje é uma das principais líderes. Mas essa mulher abraçou uma sentença como combustível pra mudar. E se fosse outra? Que pegasse isso como derrota? E falasse, não, eu não sou boa em vendas, não, realmente essa pessoa tem razão, eu vou tentar outra coisa. E aí você não só sentencia, né, o próprio destino daquela pessoa, como de toda a família. Você mesmo falou, quantas vezes você, né, o elo da sua família financeiro. Se você cai, quantas pessoas caem com você? Hoje, muita gente. Entende? Milhares. Exato, milhares. Milhares. E, ao mesmo tempo, quando você vence, quantas pessoas vencem com Milhares. você? Sim. Então, é esse poder da comunicação. Uhum. Eu não posso fazer só por mim. Eu tenho que fazer pelas pessoas que vão comigo. Muito bom. Faz sentido? Não, faz muito sentido. Então, pessoal, oportunidade. Vitimistas,
são negados? Olha, eu sou uma pessoa, Vitor, até extremamente flexível, né? É, humana, dentro de tudo, até dentro do viés cristão, a gente sempre tá olhando para pessoas, né? Dentro desse olhar, né? De cuidado, né? De desenvolvimento. Eu sou Claro. apaixonada por desenvolver pessoas. Eu amo transformações. Eu falo, desde pequena, eu assisto aqueles programas de antes e depois. Mas é legal pra Né? caramba. Tudo. Pra mim é o melhor. Então, De assim, casa, quando de eu vejo. pessoas, Exato, de lógico, tudo. legal pra caramba. Eu assisto de tudo, porque eu amo transformação. Por quê? Porque a gente vê o potencial, né? Exato. Pode chegar, Você então, enxerga limite. coisas que a própria pessoa não enxerga. É. E olha que privilégio você poder fazer isso. Mas aí, se a pessoa é vitimista, ela não só vai se prender naquele arco, como ela vai levar você junto. Eu tive há muito tempo atrás, né? Porque eu comecei como executive coaching há 6 anos atrás. Eu fiz, né, na Slack, para essa parte sempre um olhar mais para carreira. E aí eu lembro que eu tinha um coach, né, na época, que ele tinha que tomar uma decisão dentro da empresa e ele falou assim, tá, mas eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Aí eu falei, não, eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Mas eu quero que você me diga o que... Ele foi até grosseiro comigo. E eu falei, olha, você quer que eu diga o que você tem que fazer? Porque se der errado, você vai me culpar. E aí é mais fácil pra você lidar com isso do que encarar a consequência de uma tomada de decisão sua. Aí ele, é isso mesmo. Eu falei, então a gente encerra o seu processo por aqui. Porque você não quer uma resposta, você quer uma muleta. Isso não é o que eu entrego. Então, é esse nível de clareza que a gente tem que ter. Porque é isso que eu vou comunicar. É o resultado que você oferece. Mas quantas pessoas não iriam dar um caminho das pedras e depois seriam acusadas? E não dá pra ensinar isso, né? Não dá. Não dá. A gente tem muita história de gente que vem de uma situação bem humilde hoje, né? Sim. Pega tantos aprendizados e tudo mais. Total. E ao contrário também. Tantas pessoas tiveram tantos exemplos dentro de casa, uma família Tantas abastada, com chances. estrutura e tudo mais. E Tanto conhecimento. isso é vitimismo. Exato. Porque não é, Vitor, eu sempre falo isso. A frase, se você me perguntasse assim, Paula, qual é a frase que você mais fala para os seus mentorados hoje? Qual é? Qual? Nunca é o que você fala. Sempre vai ser o como você fala. Porque você vai ser provocado a ter conversas difíceis. Você é um grande empresário. Você já demitiu pessoas. Você já deu notícias, né? Que eu digo difíceis, né? E você já teve que comunicar coisas difíceis para as pessoas. Mas sempre vai ser a forma como você escolhe falar. Então eu posso falar uma coisa difícil, mas que vai virar um combustível na vida daquela pessoa. Ou eu posso falar algo muito bom e destruir ainda aquela pessoa. Vai depender do como eu falo. Porque se eu tô chancelando você, tô te elogiando, mas se eu carrego inveja de você, como é que eu vou tentar te derrubar? Então, um elogio falso, dentro dessa perspectiva, não vai te fazer crescer. Então, porque não é o que eu falo. Sempre vai ser como eu falo. Uma coisa que eu bato muito na tecla também, com todo mundo que trabalha comigo, todas as empresas, eu não tô contra ninguém, eu tô a favor de todo mundo aqui. Perfeito. E eu tento sempre ser muito carinhoso com as pessoas e muito duro com os dados. Perfeito. Exatamente. Porque o dado é o problema, é aquilo. Então a gente olha em direção àquilo. Perfeito. Então, todas as conversas difíceis, assim, né? A não ser quando a gente chega num momento final ali de um encerramento de relação. Porque, Perfeito. né, tô à disposição, tá, a pessoa tá à disposição, é isso. Exato. Mas sempre que tem uma conversa difícil, depois eu falo, é isso. Fez sentido? O que bateu aí? Porque eu preciso ter esse entendimento se a gente tá olhando pro problema. Junto. Exato. Perfeito. E aí a forma como você guia essa conversa é que vai mostrar se a pessoa tá contigo ou se ela tá buscando uma oportunidade que não tá coerente com aquilo que você busca. Sim. Porque às vezes vocês estão no mesmo barco, mas em direções diferentes. E aí é importante ter esse nível de clareza, mas isso só vem de onde? De uma comunicação. O óbvio precisa ser dito. Sempre. Mas o que é óbvio pra mim, não é óbvio pra você. Então eu preciso sempre equalizar isso. Quando eu vou para processos empresariais, por exemplo, eu fazia até níveis de qualificação. Então teve uma academia que eu fiz ali uma régua mesmo, ó, de 0 a 10, quanto que você se avalia da liderança e fatores quanti e qualitativos. O líder, ele se dava 7.
Uma nota 7, Geral, no líder. geral ali, né? E é óbvio que a gente fazia depois algo mais minucioso, mas a gente ia para uma visão mais macro e depois para algo mais detalhista. Quando eu ia pro chefe dele, ele o líder, mas você tem o dono, né, da academia, dava para ele uma nota 4. Então você via que tinha o quê? Um O desalinhamento. dono dava pro líder nota 4? Isso. Ou o dono dava pra si mesmo nota 4? Não, pro líder, 4. E o líder dava para si mesmo 7. Uhum. Então eu tenho uma diferença aqui considerável entre o que eu acho que eu entrego e aquilo que os outros reconhecem que eu entrego. Uhum. Mas o que faltava aqui? Alinhamento de expectativa. Uhum. Eu posso estar achando que eu sou maravilhoso, mas se isso não estiver coerente com o que esperam de mim, tem uma falha onde? Comunicação. E quando a gente vai para as grandes empresas, sempre vai ser, né, dentro desse aspecto. Porque muitas vezes vai ser uma questão até de perfil. Eu, por exemplo, vim de uma multinacional, mas dentro do que eu fazia, era muito algo de dados, é algo mais operacional. E eu sou uma pessoa de pessoas. Uhum. Num primeiro momento, eu achei que eu falhei. Eu falei, meu Deus, eu falhei, eu peguei uma das oportunidades que eu tinha. Só que depois eu falei, não, foi uma questão de perfil. Eu não sou boa com dados, mas eu sou muito boa com pessoas. E eu ressignifico isso, né? Tá bom, eu posso não ser boa em gestão, planilha e tudo mais. Mas se eu, por exemplo, sempre fui muito bem comercialmente, sempre trouxe grandes contas, então eu sou boa em dados. Eu sou boa em comercial. Só que eu sou melhor onde? No relacionamento. Então eu tenho que intensificar isso. Olhar para os meus gaps, resolver, mas impulsionar os meus dons e os meus talentos. Uhum. Mas não colocar como uma sentença. Se eu tomo isso, ai, nunca mais eu vou pro mercado corporativo porque eu falhei. Não. Eu entendi que era um perfil e não uma sentença, não é um diagnóstico. Muito bom. Bom, nós como conselheiros, principalmente no meu método, a gente precisa aprender a se comunicar, a se vender. E eu Sim. trabalho muito nisso. Já viu alguma coisa parecida com o que eu desenvolvi aqui, não? Não Você achou mesmo. assim? Você que acabou de entender e descobrir esse mundo. Eu fiquei com eu ainda tô, né? Confesso pra você aqui todas as ligações, as conexões do que pode fazer, do que acontece. Porque isso, quantos produtos são vendidos que a gente não tem clareza da entrega que oferece. Uhum. Então, olha o que você entrega, olha o que você movimentou em 1 ano e meio. É o que muita gente não consegue fazer em 10, 15 anos. Você sabe disso. Não sei. E pessoas que têm anos de mercado. Tô falando de pessoas com 30, com 40 anos. Uhum. E muitas pessoas. Uhum. Porque eu venho do mercado de vendas. Então, a gente lidava com uma gama intensa de empresários. E como a gente vai para o treinamento, a gente tem que fazer um raio-x, né, ali da situação do empresário. E essa não é a realidade. Então, em pouco tempo, entregar o que você entrega não é só percepção de valor, é resultado concreto. É aquilo que a gente falou, né, da solidez, e é um over-delivery fora da curva. Então, você é um outlier. Mas como é esse posicionamento? É justamente isso. Você tem um posicionamento claro, você sabe o que você entrega. E quando as pessoas valorizam isso, é fora da curva. E qual é a importância como é que um conselheiro se vende? Você que ouviu um pouco do modelo. Como é que ele se comunica? Ele comunica a transformação que ele oferece. É uma mãe que pode ter mais tempo com o filho. Uhum. É um filho que pode desfrutar e dar uma velhice mais confortável para os pais. Uhum. É um pai que nunca poderia oferecer uma realidade financeira para os filhos. Ele não teve essa realidade e ele agora pode mudar uma realidade geracional da família dele. Isso é resultado. Óbvio que a gente fala, eu não sou hipócrita, a gente fala do financeiro, a gente fala dos Sim. grandes indicadores, mas para mim, tudo se converte na transformação que eu gero das pessoas. E é muito o que você faz. Porque um conselho que você dá nunca é só um número. É o que muda tudo. É, exatamente isso. É o que muda tudo. Muda. Então tem muitas pessoas que falam, é o ponteiro. É muito mais do que o ponteiro. Uhum. É muito mais do que o ponteiro. Então se eu tenho uma pessoa Ponteiro é certa... sintoma. Exato. É incêndio. É isso. Sintoma, é incêndio. Né? Então é dentro disso. Se eu tenho uma pessoa certa para me guiar, eu tenho um caminho direcionado. E você vê que eu vendo isso. Eu vendo o ponteiro, porque é o que ele quer, mas eu não entrego o ponteiro. Exato. Você dá um over-delivery, foi o que a gente estava falando, É isso aí. né? Então, o que é esse over-delivery? É eu imaginar que eu vou receber 100, mas na verdade eu vou receber 200, 300. Uhum. Eu tô achando que eu tô sanando uma dor, mas eu tô tratando a causa. Sim.
Até porque a baliza que eles têm aí, fazendo um bench, né, com o mercado, dentro do que você entrega, é muito diferente. O mercado, a maioria, né? Óbvio que a gente não tá generalizando, porque não é sobre isso a questão. Mas a gente vê muito produto de prateleira. Então, o grande diferencial vem no nível de personalização, que é quando é que eu me envolvo alguém que ganha quando eu ganho e perde quando eu perco. Uhum. É isso que você faz. E quantos, hoje, colocam a cara pra bater nesse nível de coragem, de verdade e de resultado? Difícil, né? Difícil. Muito difícil. Poucos. Mas todos aqueles que buscam isso têm esse compromisso com a verdade, têm um Exatamente. compromisso tem essa ambição, tem essa vontade, é o melhor caminho. Exato. Até porque foi o que a gente falou, muito nesse caminho, os seus clientes, eles compartilham valores e princípios com Sim. você. Sim, Eles procuram você sim. porque eles buscam por isso. E muitas vezes o que as pessoas falam, não fale sobre isso que você vai afastar as pessoas. Fale sobre isso porque você vai atrair as pessoas certas. É isso aí. Porque é dessa forma que a gente é autêntico. É dessa forma que as pessoas compram a nossa verdade. E não um discurso. Eu sou totalmente contra, e eu vejo muito isso no mercado. Ai, faz esse roteiro. Usa esse speech. Você tá acreditando no que você tá falando? Ou é só vai dar seu show? Uhum. Peraí. O que eu tô vendendo aqui? Uhum. Tô vendendo uma atuação? Eu tô vendendo resultado. E diferenciar isso é uma linha bem tênue. Muito bom, muito bom. Né? Pô, que legal. Curtiu gravar um podcast O Conselheiro? Muito, muito. É, Já tô me sentindo aqui, como a gente falou, né? No aprendiz. Já tô imaginando aqui diversas provas pra gente levar pros mentorados. É isso, é E é isso. isso, e é isso. É a prova da vida real. Muito bom. Né? Hoje a gente tem muito empreendedor de palco, Vitor. Você sabe disso. E muitas pessoas que não sustentam o discurso. É muito bonito, né, ali no letreiro da empresa. Mas na execução, na forma de tratar o funcionário, na hora de acompanhar o cliente, que é justamente isso que você falou da sua entrega. Sim. Então, quanto que eu tenho responsabilidade, coerência, consistência e constância dentro de todas as minhas entregas. Muito bom. Mas não acabou o podcast. Maravilha. Estamos aqui e continuamos. No final do podcast, eu faço uma pergunta para todos os convidados. Tá bom. Está no podcast O Conselheiro. Uhum. Então, com certeza, existe um grande conselho que você consegue deixar para todos. Não é um conselho necessariamente profissional ou Tá pessoal. É um conselho que você quiser deixar. Ele pode ser uma palavra, ele pode ser uma frase, mas ele tem que ser curto. E depois, se você quiser explicar isso, você pode explicar. Mas é o conselho que fosse refletir a Paula e que se as 8 bilhões de pessoas pudessem ouvir, qual conselho você deixaria? Eu espero que as pessoas reconheçam a competência que você carrega, mas que sobre todas as coisas, elas reconheçam o Deus que você serve. Muito bom. Porque no final das contas é isso. O meu discurso, ele tem ali um valor. Mas aquilo que eu faço no meu dia a dia, ele comprova esse valor. Se eles não andam juntos, a minha competência... A gente fala tanto, sabe, Vitor, de KPIs. Eu sou uma pessoa que eu falo muito disso. Mas como é que você mensura o quão você foi bondoso com as pessoas hoje? Como é que você mensura quantas famílias você transformou? Sim. Como é que você mensura o quão humano você foi com uma pessoa que não tem valor pra você? Porque até, né, a gente fala muito sobre isso, não é a forma como você trata o presidente, é a forma como você trata uma pessoa que não oferece, né, ali um benefício pra você. Exato. Então eu preciso reconhecer o Deus que eu sirvo no meu dia a dia, nas minhas ações, e não só na competência. Porque se a minha identidade tá só no que eu faço, eu saio de quem eu sou. E aí, no dia que eu não entregar, eu deixo de ser. E aí é muito raso. Muito bom. Vocês deviam palestrar, hein? A gente falou isso? Maravilha! Tem que Amo! palestrar, né? Vamos pro palco. É isso aí. A gente precisa comunicar, né? Inclusive, dentro disso, estaremos juntos, né? Estamos juntos. Dia 14 de setembro, Dia 14 de setembro. E aqueles que são empresários, que estão buscando conselhos certos, tem que marcar na agenda. É isso aí. Então para agradecer, preciso falar. Então, vamos falar um pouco disso, né? Então, a gente falou um pouquinho desse mercado de conselho e dia 14 de setembro agora,
a gente vai ter a imersão do Advisor Club, aqui em Alphaville. Maravilhoso. Para empresários executivos que querem uma forma mais inteligente, justa e rentável de remunerar tanto conhecimento acumulado. Perfeito. Não dá pra gente nem arranhar a superfície aqui, né, do que a gente consegue entregar no Advisor, né? Não, vai ser Vai ser fora da incrível, né? curva. Eu falo assim, muito do que a gente entrega para as grandes companies, a gente vai trazer para esse palco e dentro disso acho que é difícil você mensurar valor do que vai ser compartilhado aqui. Exato. Muitas pessoas cobram muito pro que vai estar nesse palco. Então, quando eu falo de oportunidade, será que eu, como empresário, eu vou perder? Se você é empresário, se você é executivo, esse recado é para você. Essa é uma das coisas mais importantes que você deve ouvir nos últimos tempos. Existe uma grande oportunidade que está surgindo, que está presente, que pouquíssimas pessoas estão vendo. Se você já teve resultados relevantes na atuação como executivo, como empresário, desenhando sua empresa, tracionando o negócio, o que eu posso dizer para você é, existe um mercado completamente inexplorado. Um mercado onde empresas estão dispostas, preparadas, eu estou falando de dezenas, centenas, milhares de empresas em diversos segmentos que estão lá, prontas para te pagar 60, 100, 200, 300 mil reais para que você atue como conselheiro delas, economizando tempo, recurso, dinheiro, aprendizado. Se você já teve resultados relevantes, se você tem um conhecimento afiado e quer aplicar esse conhecimento de forma mais inteligente, instrutiva e realmente pelo que vale esse conhecimento acumulado, que tantas pessoas dão tanto valor e você tem a obrigação de entregar esse valor para elas. Você precisa ter a coragem de fazer esse movimento e atender essa demanda que está surgindo para você. Porque existe muita oportunidade no mercado. Então, dia 14 agora de setembro, a gente vai fazer uma imersão voltada para o mundo de conselheiros. Prático, não é um curso acadêmico, é diferente de tudo aquilo que você viu no mercado. Tracionando toda a minha jornada, onde eu parti do zero, sem ninguém me estender a mão, com conhecimentos acadêmicos já feitos, para ter hoje acumulado 25 segmentos, mais de 3,5 bilhões de reais geridos, mais de 4 mil pessoas geridas e agora formando conselheiros. E os conselheiros já passaram de 1 bilhão de reais geridos. Então, se você realmente quer se tornar conselheiro de empresa e aproveitar essa oportunidade, dia 14 de setembro é o momento, é a oportunidade para você ver exatamente como se tornar na prática conselheiro de empresa e atuar em empresas na realidade. Espero você lá. Exato, exato. E aí teremos aqui, então, querendo aprender mais sobre comunicação, posicionamento, Paula vai estar lá dando show também. Vamos estar. É E isso. você com os melhores conselhos, com todo o direcionamento que já movimentou tanto, já levantou tantas pessoas e muitos negócios. Tô pensando em fazer uma forja ao vivo lá. Maravilhoso. Maravilhoso. Tô pensando em pegar Nada alguém mais verdadeiro e corajoso, porque não é qualquer empresário que vai aceitar. Não é qualquer empresário que se coloca pra estar numa forja. Tô pensando, eu não sei se vou fazer. Não sei. O time tá dizendo não. Olha, eu acho que o time tá apoiando, hein? O time tá dizendo sim. Fazer a forja ali. Melhor coisa. E aí, pra quem não sabe o que é a forja, que você quer ser conselheiro, a forja é o momento que eu pego você e transformo você em conselheiro. Eu vou fazer isso no palco ali. Se você quer se tornar conselheiro, você tem coragem de se tornar conselheiro na frente de Eita. 100 pessoas ali? Coragem e ousadia são requeridos. Isso. Então, dia Muito 14 de bom. setembro, esperamos vocês lá. Por favor, entra aqui, o Gustavo tá deixando aqui embaixo o link, faça sua reserva, falem com o nosso time aqui, clica lá, vocês conseguem conversar com todo mundo. Eu vou estar lá, Paula vai estar lá, vai ser um grande prazer receber vocês lá. E eu preciso falar, sabia que existe duas coisas que eu costumo mexer em 99% das empresas que eu entro, e uma delas é a contabilidade. Perfeito. E aí eu preciso agradecer o patrocinador aqui do podcast Maravilha. agora, que é a BCCO. A BCCO é a contabilidade que caminha junto com o empresário. A BCCO é a única contabilidade que eu conheço que demitiu funcionário, demitiu colaboradores, clientes. Clientes. Você acredita? Sabe por que demitiu? Porque os clientes não queriam receber a contabilidade para falar de estratégia. Aí quando eu falo isso para o empresário, sabe o que ele me fala? Ele fala, como assim? Contabilidade visita cliente? Exato. Contabilidade boa visita cliente. Então se você quer uma contabilidade que caminha junto com você na estratégia, porque você está recebendo a DARF no fim do mês e o imposto de renda uma vez por ano, está deixando o dinheiro da mesa. Então entre em contato com a BCCO, eles vão ter um prazer em atender e tem presente para você da BCCO. Maravilha. Uma Olha, consultoria gente. Ali. Over delivery. É Tô isso falando? aí, é isso É aí. consistência, coerência. Então, você vai receber uma ligação do pessoal da BCCO, eles vão fazer um Maravilha. 360 ali, ver se tem alguma coisa que consegue ajudar você. Maravilha. E é ali
é a única contabilidade que eu assino embaixo ali de tanta tomar na cabeça. Então, se você quer uma boa contabilidade, tá aqui o QR Code, entre em contato com a BCCO. Maravilha, incrível. Boa, Paulo, e aí? Incrível. Curtiu? Muito, muito. De verdade, fora da curva. E olha, o que eu vejo, você vê, a gente não combinou roteiro, Não, né? nada. A gente veio no escuro mesmo, eu até isso. brinquei, né? Quando a gente compra a autoridade da pessoa. Eu vim porque tem uma pessoa aqui que eu acredito muito na entrega dela. Uhum. Que eu honro todos os valores que ela carrega, porque eu presenciei isso. Que bom. E então, quantos empresários deixam dinheiro na mesa porque não transferem a sua autoridade para Sim. outras pessoas? Seja no evento, seja honrando o colaborador, Exato. seja trazendo isso para o seu cliente. E Exato. aí, eu retenho isso e perco a oportunidade. Muito bom. Então, muito bom. incrível. Além de te encontrar dia 14 aqui Sim. em Alphaville, quem quiser te encontrar, como é que faz? Entra lá no Instagram, no @paulaangelini, 2 Boa. L's, L-I-N-I, que tem muito conteúdo lá, a gente sempre coloca. Tem o meu telefone também, a pessoa já pode me contactar. Ô, louco. No LinkedIn também, então a gente... Aí, ó, tá. O Portas pessoal abertas. tá bem ousado, o pessoal aqui. Assim, mas não o telefone aqui no negócio, então. Não, claro, Tá deixando aqui portas embaixo o abertas. link. Perfeito. Clica no link ali, você tem contato direto com a Paula. Direto, porque quando aquilo que a gente falou, né? Quando eu acredito no que eu faço, eu abro caminho. Porque eu sei o que eu entrego. Eu não preciso ficar criando muitas barreiras e impedindo o acesso. Porque o meu intuito é ser canal e não ser depósito. Muito bom. Né? Muito bom. Muito bem. Se você também Maravilhoso. quer me encontrar nas redes sociais, Vitor Hugo Antequeira no Instagram. Agora o Podcast Conselheiro tá bombando. A gente tá quase Incrível. batendo 5 mil inscritos aqui no canal. Maravilhoso. E a gente tá chegando Maravilhoso. próximo de 1 milhão de visualizações. Nos Nossa. podcasts, quase de 1h30, 2 horas. Baita Fora trabalho do da time. curva. Reconhecer time, baita trabalho Não, do time. incrível, time maravilhoso. Só honrar aqui o pessoal, Bom. todo cuidado, todo carinho, toda excelência. Bom. Eu vejo muito essa palavra, Vitor, excelência. Que bom. Muitas pessoas entregam o que é superficial. Poucas pessoas operam na excelência. E quem opera aqui, o resultado fala por si só. Fico muito feliz, fico muito feliz. Então, siga o canal aqui, vira inscrito, cara. A gente tá quase batendo 5 mil. Exato, e é só exato. o começo. A gente precisa das nossas plaquinhas aí, você precisa começar a chegar a plaquinha. Plaquinha de segundo tem que chegar em Exatamente. breve aí. E quem honra o início, vai ser honrado no final. Mas você não tem a Então, dúvida. Eu sempre falo isso, quem tá desde o início vai receber conteúdo, né, de uma forma diferente, vai ter um tratamento diferenciado. Então, honre todos os começos. E o time tá olhando todos os comentários, viu? Exato, Comentou, maravilha. ele tem acesso pro time direto. Depois queremos acessos. É isso. Paula, obrigado por ter Muito vindo bom, aqui. obrigada, Vitor. Vitor. Eu que te agradeço. Esperamos outras viu? vezes aqui e dia 14 de setembro estaremos juntos. Com certeza. Boa. Obrigada. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigada.